e amém. Abra sua Bíblia, por favor, segundo livro de Samuel, capítulo 18. Eu quero ler com você do 31 ao 33. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, do 31 ao 33. Essa é uma das histórias bíblicas que eu particularmente mais gosto, embora seja um texto dificílimo de se compreender a complexidade do que aqui é abordado, mas ele nos ensina muitas coisas, das quais eu quero ter a sua atenção, para que você possa hoje também aprender a partir da exposição da palavra. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 31 em diante. Está comigo aí, amém? Diz assim o texto sagrado: Nisso chegou o etíope e disse: Ouve, Senhor meu rei, a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Perguntou o rei ao etíope: Vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: Sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazerem mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando de um lado para o outro dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho Absalão. Com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, é a tua palavra que nós lemos e é sobre ela que nós queremos ouvir. Que o Senhor fale conosco uma vez mais aqui nessa noite, como o Senhor já falou no culto anterior. Eu peço ao Senhor que o Senhor me dê graça, sabedoria, intrepidez, ousadia, lucidez, para pregar com clareza a tua verdade, e que os meus irmãos que comigo estão, que eles estejam aqui acessíveis à tua palavra, que não estejam aqui de forma alguma para cumprir um compromisso religioso, para atender o convite de um amigo, não, Deus, que estejam aqui para de fato terem as suas vidas impactadas pelo poder do teu evangelho. É o que oramos em nome de Jesus, amém. Se assente, se for possível, dê um aplauso ao Senhor mais uma vez. Meus irmãos, eu falo ao seu coração sobre este tema: tarde demais para voltar atrás. Tarde demais para voltar atrás. Meus queridos, nós temos ciência, e todos aqui têm de fato, que o tempo é implacável. O tempo passa para todos. E se não tomarmos as decisões corretas, decisões acertadas, se não fizermos o que deveríamos fazer, certamente, meus irmãos, seremos reféns do lamento eterno, ou quem sabe por um longo tempo de nossa vida, por falta de escolhas eficazes. Nós temos ciência que quando passa do tempo de escolhermos, fica tarde demais. Afinal de contas, não dá para voltar atrás. Esse texto que está diante dos nossos olhos, ele tem uma abordagem exatamente sobre isso. Nós estamos diante de um momento da vida de Davi, e é mais um dos momentos trágicos da história de Davi. Aqueles que conhecem pouco de Bíblia e que acreditam que Davi foi um rei que sempre triunfou, desconhecem os momentos de derrota de Davi. Esse é um desses momentos. É uma derrota irreversível, uma tragédia irreversível. Esse texto do capítulo 18, essa história, ela não começa aqui no 18, mas ela começa a ser contada a partir do capítulo de número 13, quando nós temos uma narrativa, como eu disse, difícil. Eu entro para te contar um pouco sobre a família de Davi. Talvez você não sabe, mas Davi, ele teve mais de 20 filhos. Ter mais de 20 filhos não é um problema. O problema é que Davi teve esses filhos com mais de 10 mulheres diferentes.
Davi era adepto da poligamia, ele tinha mais de uma mulher. Nós sabemos que a Bíblia reprova isso. Há um questionamento no coração de muitos, especialmente muitas mulheres, o porquê que isso acontece na Bíblia. Acontece na Bíblia porque os homens desobedecem a Deus. E a Bíblia tem o propósito de ser fiel ao que aconteceu. Então ela narra o que aconteceu, mas Deus em momento algum mandou, determinou ou aprovou que alguém tivesse mais de uma mulher. O mandamento inicial é de que o homem deixaria o seu pai e a sua mãe e uniria-se à sua única mulher. Davi quebra isso, e ele tem muitos filhos. E acontece na história dos seus filhos o que nós conhecemos como meio-irmão, meia-irmã. Quem é filho por parte de pai. E nessa narrativa, a partir do capítulo 13, conta para nós a história de um dos seus filhos, chamado Aminon. O texto sagrado diz que Aminon, ele vai se apaixonar por uma de suas irmãs. Essa irmã se chama Tamar. E o texto diz que essa paixão é tão doentia que ele adoece. Seu semblante muda, ele fica abatido. E o pai Davi, que desconhece os filhos, não consegue perceber isso no rosto do filho. Isso é um alerta para nós que somos pais e mães. Nós precisamos conhecer os nossos filhos e perceber quando está acontecendo alguma coisa. Davi não percebe isso. O texto diz que havia um outro homem na casa de Davi, um primo de Aminon, chamado Jonadab. Esse homem se aproxima de Aminon e percebe que tem algo errado e diz: por que você está triste? Ele conta: estou apaixonado pela minha irmã. E Jonadab bola um plano ao qual Davi estaria envolvido. O texto sagrado diz que Aminon forja uma enfermidade, entra na sua casa e fica de cama. Estando lá de cama, o texto sagrado diz que ele pede para ver o seu pai Davi. Quando Davi vai ao encontro do seu filho, ele faz um pedido lá no leito, dizendo: pai, para que eu fique bem, eu preciso que a minha irmã Tamar venha até a minha casa e faça um bolo para mim. O texto diz que Davi, sem perceber o que está acontecendo, envia a sua filha para o cativeiro, para a armadilha armada pelo seu próprio filho. Quando Tamar vai até a casa de Aminon, o texto diz que ela faz o bolo, e na hora de servir o bolo, Aminon manda que todos saiam do quarto. Ele fica sozinho com a sua irmã. Nesse momento ele atenta contra ela, e a Bíblia diz que acontece algo nojento, algo perturbador. Ele violenta a sua própria irmã. O texto sagrado diz para nós que nesse momento, quando acontece o ato, ele tem repulsa por ela e a expulsa da sua própria casa. Ela é lançada fora como qualquer coisa. Neste momento, quando ela sai de casa, a Bíblia diz para nós que ela, andando e chorando, ela encontra com o seu irmão Absalão. Quando ela encontra com Absalão imediatamente percebe o que aconteceu, perguntando para ela: por acaso você esteve com Aminon? Todo mundo sabia da história, menos Davi, que não fez nada. Ou seja, Davi poderia ter feito alguma coisa, mas ele não fez nada. Nesse momento, Absalão não toma partido, mas ele apenas manda a sua irmã para casa. A Bíblia Sagrada diz para nós que Davi, quando sabe do fato, ele fica furioso, ele fica irado, mas essa ira não leva a nada, não produz justiça. Ele não consola a sua filha, ele não repreende o seu filho, ele não alerta Absalão sobre o ódio, nada acontece. Davi fica apenas irado e nada mais. A Bíblia diz para nós que 2 anos se passam. Quantos anos? 2 anos se passam. Depois desse fato, Absalão, a Bíblia diz que Absalão odiava o seu irmão Aminon. E ele bola um plano contra o seu próprio irmão. Ele decide fazer uma festa. E nessa festa, ele convida todos os seus irmãos. A Bíblia Sagrada diz que ele vai até a casa de Davi, seu pai, dizendo: pai, eu vou dar uma festa e eu quero que o senhor esteja lá. Mas o texto sagrado diz que Davi dá uma desculpa absurda. Ele diz: não, meu filho, eu não quero ser pesado para você. Ele está falando de custo. Vai ficar caro para você fazer uma festa para toda a família. Eu não irei à festa. Mas antes de sair, Absalão diz: tudo bem, papai, o senhor pode não ir, mas faça com que o meu irmão Aminon vá.
Absalão está dando a senha para Davi, dizendo que queria a presença de Aminon. Davi poderia ter evitado, Davi poderia ter feito alguma coisa, mas ele não faz nada. O texto sagrado diz que Absalão chama os seus homens e dá uma instrução para eles: quando Aminon estiver no nosso meio e vocês perceberem que ele estiver embriagado pelo vinho, eu dou uma ordem a vocês: saquem as vossas espadas e matem o meu irmão. A Bíblia diz que acontece exatamente como Absalão planejou. Agora, nesse momento, um filho de Davi assassina um outro filho de Davi. Nesse momento, meus irmãos queridos, a Bíblia diz que Jonadab, lembra dele? Aquele que lá no começo bolou o primeiro plano, está no palácio. E ele vira para Davi e diz: Davi, Absalão matou Aminon. E todo mundo em Israel sabia que Absalão queria matar Aminon. Ou seja, alguém de fora tem que jogar na cara de Davi que todo mundo sabia, mas esse pai não fez nada para impedir outra tragédia de acontecer em casa. Meus amados irmãos, Davi novamente fica irado e Absalão foge. Ele foge para a terra de Jesur. A Bíblia Sagrada diz para nós que ele passa lá nessa terra 3 anos. Quantos anos? Nós tínhamos 2 anos, mais 3 anos, nós temos um total de 5 anos. Passados 3 anos que Absalão está fugindo do seu pai, a Bíblia Sagrada diz para nós que Davi se cura da dor de Aminon e sente saudades de Absalão. Nesse momento, Joabe, o general de Davi, percebendo como está o coração do rei, ele pergunta ao rei se pode ir buscar o jovem Absalão. O rei permite. Joabe sai de Jerusalém e vai até Jesur para buscar Absalão. Quando Absalão chega, a Bíblia Sagrada diz que Davi tinha dado uma ordem: busque Absalão, mas não o traga à minha presença. Quando ele chegar, que ele vá direto para a casa dele. Meus amados irmãos, 5 anos de ódio, sem diálogo, uma oportunidade de curar as feridas. Davi dá um passo para frente, mas dá 2 para trás. Ele deixa voltar, mas ele se recusa a dialogar com o seu próprio filho. 5 anos que aquele ódio vai cozinhando no coração de Absalão e de Davi. A Bíblia nos diz que Absalão volta para casa. E o texto sagrado nos informa que Absalão começa a ficar incomodado com aquilo. Muito incomodado. Ao ponto dele dizer para Joabe que era melhor ele ter morrido do que ter voltado e o seu pai não tê-lo aceitado. Passam-se mais 2 anos, nós tínhamos 5 mais 2, 7 anos. Absalão já não está se aguentando, e o texto diz que ele exige estar na presença do rei. A Bíblia Sagrada diz para nós que Davi abre mão, e o texto diz que ele vai receber o seu filho Absalão no palácio. 7 anos depois, 7 anos sem diálogo, 7 anos sem resolver o problema, 7 anos sem tratar a ferida, chegou o grande dia. Absalão vai à presença de Davi. Porém o texto sagrado diz para nós que quando eles estiveram frente a frente, Absalão se ajoelhou na frente do rei, colocou o rosto em terra, depois se levantou. Quando Davi veio até ele, deu nele um beijo na testa e não lhe disse palavra alguma. 7 anos sem se falar nada. E quando tem a oportunidade, meus irmãos, de dialogar, Davi mais uma vez não faz nada. Davi tem a oportunidade de resolver, Davi tem a oportunidade de colocar as coisas no lugar, mas mais uma vez ele não faz nada. 7 anos se passam. Absalão aqui, durante esses 7 anos, ele ainda queria resolver com Davi. Mas o texto diz para nós que quando ele sai da presença de Davi, ele não sai mais querendo o perdão do pai, mas ele sai querendo o trono do pai. Ele não quer mais o amor do pai, mas agora ele quer a morte do pai.
E o texto diz para nós que ele vai para a porta do palácio. E ele começa na porta do palácio fazer campanha política. Presta atenção nisso. Ele para na porta do palácio. E era comum que os reis recebessem as pessoas para saber o que elas precisavam. Mas a Bíblia Sagrada diz que Absalão ficava na porta. E quando alguém chegava para poder conversar com Davi, Absalão passava na frente e dizia: paz seja convosco. O que te traz até a presença do rei? E o texto diz que a pessoa contava para Absalão, e Absalão dizia: é justo o que você está pedindo, rapaz? Você está certo no que você quer. E o texto usa uma expressão que por 4 anos Absalão furtava o coração do povo na porta do palácio. E eu te pergunto, você acha que Davi não sabia? Debaixo da barba dele, na porta do palácio dele, o próprio filho conspirando. 7 anos mais 4 são 11 anos de um problema cozinhando, de um problema aceso, ardendo no coração, e Davi fingindo que não está acontecendo nada. Absalão conspira, e ele inventa uma desculpa. Ele diz que vai ir para uma outra terra para adorar ao Senhor. Só que ele não está indo adorar o Senhor. Ele está indo juntar um exército para voltar e tomar o trono do seu pai Davi. Nesse momento, meus irmãos, a Bíblia diz que Absalão junta um enorme exército. Tocam-se as trombetas em Jerusalém. E alguém avisa para Davi: o inimigo chegou. E Davi pergunta: quem é o inimigo? O teu filho Absalão é o inimigo. Davi fugiu de Saul, mas agora Davi tem que juntar as suas coisas para fugir do próprio filho. É uma guerra ingrata, porque se ele vence a guerra, significa que ele matou o filho. E se ele perde a guerra, significa que ele foi morto pelo próprio filho. Davi se envolveu numa tragédia, porque 11 anos se passaram e ele ficou paralisado. 11 anos onde ele poderia ter decidido, agido, feito alguma coisa. A guerra avança. O capítulo 18 nos diz que 20.000 pessoas morrem por causa da inércia de Davi. Mas Deus abençoa Davi no capítulo 18. Pelos propósitos eternos de Deus, Deus permite que Davi seja o vencedor dessa guerra. E a Bíblia diz que Davi, que começou perdendo a batalha, começa a ganhar a batalha. Começa a avançar contra o próprio filho. E nessa hora, do capítulo 18, é quando acontece a morte de Absalão. A Bíblia diz para nós que Davi, sabendo que era a última batalha, que era o momento de encontrar com seu filho no campo de batalha, ele dá uma ordem para os seus homens. Ele diz: homens, atenção, vocês devem ir lutar, mas se vocês se encontrarem com o jovem Absalão, não façam mal contra ele. Na última hora, Davi tenta intervir. Acontece que esses homens de Davi passaram 11 anos vendo Davi ignorar o filho. E agora, obviamente, nada do que ele falasse poderia mudar isso. Ainda que ele pedisse misericórdia, eles viram que nem o próprio Davi teve misericórdia por 11 anos. Às vezes nós pedimos aquilo que não oferecemos. O Davi pede isso. E a Bíblia diz que Absalão é cercado, e ele cavalgava uma mula. E a Bíblia tem detalhes maravilhosos. O capítulo 14 diz que Absalão era o homem mais belo de Israel. Ele era alto, e a Bíblia diz que ele era diferente de qualquer outro homem que havia em Israel, porque ele tinha uma cabeleira maravilhosa.
A Bíblia diz para nós que ele cortava o cabelo todo ano, no final do ano. E a Bíblia diz que o peso do cabelo cortado era de 2,4 kg. A Bíblia dá esse detalhe para mostrar que o cabelo desse homem, o que era cortado por ano, era algo extraordinário. Cabelo belíssimo. Lá no 14. Mas no 18, a gente entende por quê. Quando ele fica cercado, a mula dele foge. E ele passa debaixo de uma árvore. E a cabeleira dele se enrosca no galho. E a mula vai. E ele fica preso pelos cabelos. E a Bíblia diz que os homens de Davi se encontram com ele pendurado na árvore. Nessa hora, eles arrancam 3 dardos. E disparam contra o coração de Absalão. E mais, buscam mais homens para que a espada matem o jovem Absalão. Aí nós chegamos no texto que lemos, para que eu encerre. O texto que lemos, meus amados irmãos, é o momento onde Davi está no palácio. Davi está esperando notícias. E aí o texto diz para nós que um homem, um etíope, que era uma espécie de escravo mensageiro, esse homem vem correndo, ele vem correndo no meio do povo para chegar no palácio. E é interessante que, se você estuda a cultura da época, quando esse mensageiro corria, toda a cidade abria espaço para que ele passasse, porque ele tinha notícias para o rei. E a Bíblia diz que ele vai correndo, e eu fico imaginando o coração de Davi, sabendo que o mensageiro está vindo. Qual notícia que vem? Ganhamos, mas como está o meu filho? Porque quando chega lá, o etíope diz: Davi, os teus inimigos foram vencidos, ó rei. Aí o texto que lemos, Davi faz uma pergunta no versículo 32. Vai bem o jovem Absalão? Como está Absalão? Eu quero saber como que, independente da vitória, o que me interessa é saber como é que está o meu filho. O texto diz que aquele homem, achando que o rei ficaria feliz, diz para ele: ó rei, que aconteça com os teus inimigos o que aconteceu com o jovem Absalão. Ele está morto. Nessa hora, Davi sai da presença daquele homem. E o versículo 33 diz que ele sobe para um cômodo onde ele está sozinho. E lá ele começa a chorar profundamente, dizendo as seguintes palavras: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu pudesse morrer no seu lugar. Meus irmãos queridos, ele não podia fazer mais nada. Ele não tinha como voltar atrás. Ele teve 11 anos para evitar o que aconteceu, mas ele nada fez. E eu encerro essa mensagem aplicando isso para a sua vida. Quantos de nós aqui nessa noite tem visto o seu casamento escorrer pelos dedos? Quantos maridos e esposas que estão comigo aqui nessa noite, que sabem que o seu matrimônio anda de mal a pior, mas continuam sem fazer nada, sem pedir ajuda, sem orar, sem procurar diálogo? Quantos de nós aqui no nosso meio sabem que a sua vida espiritual anda de mal a pior? O pecado domina-lhes a mente e o coração. Pessoas que acreditam que podem protelar os problemas constantes que eles têm relacionado às coisas que eles não conseguem vencer. E acreditam que o fato de prorrogarem isso vai dar tudo certo. Meus amados irmãos, pode ser tarde demais quando você decidir fazer alguma coisa. Quantos de nós estão aqui conosco, mas estão mortos, perderam o amor pelo Senhor, já não faz mais sentido estar aqui, frequentam a igreja no domingo à noite porque não tem outro lugar para ir,
porque se acostumaram com esse ambiente, porque o que o vizinho vai pensar, afinal de contas é crente, e crente tem que estar domingo à noite na igreja, então vem para esse lugar, mas já não há mais vida dentro de si, e estão aqui, vão protelando isso, não rasgam o coração, não confessam que precisam de fogo, de vida, de graça. Quantos de nós, meus irmãos, cheios de ódio, alimentando ódio contra familiares, alimentando ódio contra o próximo, contra irmãos de igreja, não pedem perdão, cheios de rancor, de mágoa, e não conseguem de forma alguma descer dessa vaidade, dessa soberba e desse egoísmo, para dizer, me perdoa, e vão protelando isso, achando que essa é a solução. Meus irmãos, Deus te trouxe aqui nessa noite, e me trouxe também para te dizer, amanhã pode ser tarde demais para você. Amanhã você não vai conseguir salvar o que você poderia salvar hoje. Amanhã pode ser tarde demais. E eu lamento por aqueles que vão entrar num quarto sozinho, chorando e dizendo, Absalão, Absalão, meu filho Absalão, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não conversei antes? Por que eu não perdoei antes? Por que eu não agi antes? Deus te chama aqui nessa noite para um despertamento, para um quebrantamento. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus.